Boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Meu nome é Alexandre Amorim e nós iremos falar sobre análise de dados espacial, geoprocessamento, enfim, todos esses assuntos que a gente aborda, né, sobre gestão da informação geoespacial. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre faixa preta em análise de dados espaciais. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Amorim, eu sou instrutor, né, eu sou professor voluntário do curso de Sistema de Banco de Dados Espaciais do Instituto de Geociências, na pós-graduação do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, e sou especialista em geoprocessamento pela ANA desde 2004. E eu sou mentor do curso de Gestão da Informação Geoespacial, que está disponível também lá no Hotmart. Bom, eu vou trazer aqui o material para vocês, mas antes de qualquer coisa eu vou fazer um disclaimer aqui e falar para vocês que eu não tenho nada a ver com a carta, tá? Nada a ver com a carta. A Carta é uma plataforma de computação em nuvem de software como serviço que fornece ferramentas de geoprocessamento, mapeamento web, ciência de dados espaciais, e essa empresa se posiciona como plataforma de location intelligence devido a ferramentas com aptidão para análise e visualização de dados que não requer experiência prévia em geoprocessamento ou desenvolvimento. Estou falando isso por quê? Porque hoje nós iremos falar sobre um vídeo que foi apresentado em 2018, mas ele não se desatualizou desde lá para cá, apesar de que nessa área as coisas acontecem muito rápido, né, que vai passando de uma tecnologia para o outro, mas alguns conhecimentos, algumas informações, realmente elas nunca caem. E esse é um vídeo muito interessante, depois eu recomendo que vocês assistam, que é o Black Belt in Spatial Analytics, do Andy Eckbacher. Acho que é o nome dele esse daí. E é uma apresentação super legal, que ele fala sobre análise espacial, principalmente nessa parte de analytics, que são essas análises de dados principalmente na nuvem, né? Vamos dizer assim. Aí eu vou pegar aqui algumas coisinhas aqui dessa apresentação dele que eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo também eu vou trazer algumas outras informações bem interessantes e coisas que estão acontecendo agora que eu estou falando que tem 2 dias atrás eu vi um post do Paul Ramsey falando sobre o DuckDB, falando um pouco sobre Parquet, e, enfim. Paul Ramsey, como vocês sabem, ele é um, um dos desenvolvedores, um dos criadores do PostGIS, e tudo que ele posta, né, que ele coloca aí na internet, aí, principalmente falando sobre tecnologia geoespacial, é para a gente ficar esperto e acompanhar o que ele anda fazendo. Então, se ele veio falar sobre isso, é porque realmente é uma coisa bem importante, tá? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, vamos falar um pouquinho sobre ciência de dados espaciais. Ciência de dados espaciais é uma especialização da ciência de dados tradicional, só que focada em dados geoespaciais. Existem os dados tradicionais, do tipo número, do tipo texto, do tipo data, e olha só você, existe o dado geoespacial, que é um dado geométrico, aonde você tem as características para descrever algum fenômeno espacial, né? Ela explora onde e por que eventos ocorrem em determinados lugares, utilizando métodos especializados e software avançado para análise e visualização. Os cientistas de dados espaciais integram diversas fontes de dados, incluindo dados internos e fontes públicas, criando modelos espaciais sofisticados para insights valiosos. Já o sistema de informação geográfica, ele permite o acesso e manipulação de dados espaciais por meio de sistemas como desktop software, sites ou banco de dados espaciais. E a ciência de dados espaciais utiliza tecnologias de código aberto em nuvem, onde são realizadas análises estatísticas e modelagens avançadas de dados espaciais por meio de inteligência artificial ou aprendizado de máquina. Então, essa última parte aqui, quando, né, você quer contratar alguém, você está pedindo que você quer contratar alguém na área de ciência de dados espaciais, normalmente você está pedindo que ela venha fazer o desenvolvimento, venha fazer um trabalho, principalmente na área de inteligência artificial ou aprendizado de máquina. Pelo menos era o que deveria ser, mas não acaba sendo, e mais para frente eu vou mostrar para vocês por que que isso não ocorre. Pelo menos como o mercado está enxergando isso. Bom, vamos lá. Nós temos a ciência de dados e a intersecção com o geoprocessamento, nós temos a ciência de dados espaciais. E como que a gente vê essa parte de analítica, essa parte de análise de dados,
geoprocessamento, desenvolvedores, cientistas de dados. Como é que a gente consegue quantificar isso daí? E esse é uma informação que vem de um dos relatórios da Carta, falando sobre Spatial Data Science, e ele é muito interessante para a gente ter uma noção de quantos desses profissionais estão aí no mercado. Então, de profissionais de geoprocessamento, eles estimam em volta de 200 mil, cientistas de dados na base de 1 milhão, 20 milhões de desenvolvedores e 40 milhões de analistas de dados. Então, esse é um universo gigantesco se a gente for pensar em análise de dados. Se comparado lá com profissionais de geoprocessamento, ele está muito inferior, né? E de desenvolvedores, eu não sei por que ele colocaram isso daqui, desenvolvedores, eu não sei se é porque tem uma tendência, o cara que é o desenvolvedor, então ele tem a tendência aí a trabalhar com análise de dados, ao mesmo tempo com cientista de dados, fazer essa intermediação, eu não sei. Ou seja, está colocando aí que normalmente os pessoal que são desenvolvedores, eles trabalham com a parte de computação, né? Então, às vezes, ele vê que é interessante, opa, se a pessoa trabalha aqui com a parte de computação, então pode ser que é meio caminho andado para ele trabalhar com a parte de análise de dados. Mas o que importa é que o universo ele é gigantesco aí do pessoal que trabalha com análise de dados e não são todos eles que têm o expertise para trabalhar com ciência de dados espaciais. Então, voltando aqui ao nosso vídeo apresentado lá pelo nosso, né, eu esqueci como é que é o nome dele lá. Andy Baker, né? Como é que é o nome dele? Aqui. Andy Esk Baker. Então, voltando aqui na apresentação dele aqui, ele vem e faz uma comparação falando, vem cá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui da atuação aqui do especialista em geoprocessamento tradicional, aquele clássico, né? Aquele clássico especialista em geoprocessamento, aquele clássico analista em geoprocessamento. Então ele chega e fala que, ó, normalmente eles trabalham com operações de geoprocessamento que a gente mais comuns, né? Que é de operações de sobreposição. Você vai criar um buffer ao longo de uma feição, seja ela ponto, linha ou polígono. Você vai calcular a área, vai calcular a área de um polígono, vai calcular a extensão de uma linha, né? Você vai fazer a união entre geometrias, você vai calcular o perímetro e principalmente vai calcular a distância entre feições espaciais, ou você vai identificar quais tipos de feições geométricas estão inseridas dentro de um polígono, por exemplo. Então ele fala aqui que essas são as operações de processamento mais comuns. E ele fala que tem algumas operações aqui de representação das primitivas, né, vamos dizer assim, então, nós temos as operações de conjunto, você também pode chegar e pode estar utilizando, fazendo cálculos, utilizando fórmulas matemáticas, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a trabalhar nessa área de geoprocessamento, para fazer seus cálculos, vamos dizer assim. E o geoprocessamento, ele diz, né, também que o geoprocessamento tradicional está focado na exploração visual e responder questões de que tipo? Quão distante, né? Quantos tem nessa área, nesse polígono, nessa região, quão grande é, aonde que essas coisas estão e quais são as coisas, né, vamos dizer assim, que estão mais perto de determinada feição, por exemplo. Agora, na hora que ele entra na parte de Spatial Analytics, então, estamos aqui traditional geoprocessamento tradicional. Então, quando a gente entra na parte de analytics, de espacial, né, ele está focado em responder outras questões um pouco mais complexas. Quais seriam elas? What is the likely cause of the pattern? Qual é o que que causa, né, esse padrão? Existe algum padrão específico? Existe alguma coisa está causando certa coisa, vamos dizer assim, certa coisa está sendo causada e está gerando um padrão para isso? Quanto que uma coisa afeta a essa outra coisa, tendo outra perto dela, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aonde estão os lugares aonde uma coisa não comum está acontecendo? Como que eu posso organizar coisas, né? Como que eu posso organizar coisas melhor para reduzir os custos? O que aconteceria se eu pudesse fazer alguma coisa similar em outro local? E o que que vai acontecer nesses locais amanhã, por exemplo? Então, ele está falando aqui, basicamente, é de predição e de prescrição.
que que é a predição? A predição, ele vai querer prever o que que pode acontecer, e a prescrição é, se eu interferir no meu sistema, se eu fizer determinada coisa, se aquilo pode modificar o efeito de uma determinada causa. Então, aqui ele coloca uma coisa bem interessante. Numa coluna que ele coloca aqui o valor, tá? Dessa informação, vamos dizer assim, quanto que ela vale para você buscar essa informação, e a dificuldade. Então, você vai ter a maior dificuldade para você adquirir aquela informação para te ajudar na tomada de decisão. E como que a gente pode ver aqui, a gente está vendo as coisas mais simples, que é a parte que envolve a parte do geoprocessamento tradicional, que envolve a parte descritiva. Tipo, o que aconteceu? O que se sucedeu? Né? Então, a parte de geoprocessamento tradicional, ele está falando que ele vem aqui, pega aqui um pedacinho do diagnóstico. Então, nós temos a parte descritiva, a parte de diagnóstico, a preditiva e a prescritiva. A descritiva, o que aconteceu? Então, isso é feito normalmente pelo pessoal, né, do geoprocessamento tradicional. A parte de diagnóstico, um pouquinho dela já está sendo feita aqui pelo geoprocessamento tradicional, mas já entra nessa tal dessa Spatial Analytics. O que é Spatial Analytics? O pessoal fala assim, analytics, estuda analytics, 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 analytics. O que é? É de você estar fazendo usando a ciência de dados ao seu favor, e por ciência de dados a gente pode entender justamente para aquelas coisas um pouco mais complexas que você vai te permitir fazer o diagnóstico, a predição e a prescrição. O que seria o diagnóstico, então? O que que causou aquilo para acontecer? Nossa, essa tradução tá top, né? O que que causou? O que ocasionou, né? O outro, é preditivo. O que que vai acontecer? Então, você vai fazer uma previsão. E o prescritivo é como que eu faço X acontecer, como que eu faço qualquer coisa acontecer. Então, basicamente, nós temos a parte descritiva, simplesmente, né, da parte do geoprocessamento tradicional, a parte de diagnóstico, o que que causou, a parte preditiva, o que que vai acontecer no futuro, e a parte prescritiva, como que isso vai acontecer no futuro, mas de tal forma que eu consiga interferir no sistema. E a gente tem na parte aqui da dificuldade. Então, quanto mais a gente vem aqui para a direita, mais difícil é, mas ao mesmo tempo você tem uma maior agregação de valor a essa informação. E o que que você pode usar hoje? Hoje o quê? Nessa parte mais de Spatial Analytics. A parte de otimização. Algoritmos de algoritmos, algoritmos de logística específica pelo cliente, programação linear e a parte de inferência. Clusters espaciais, clusters paramétricos, regressões geográficas espaciais com peso, vamos dizer assim. Essa daqui é da localização, né, de você, a autocorrelação espacial, que são os índices de Mohr-Engels, e a parte de predição, é a parte aqui do regressor boosting, o gradiente de regressor boosting, a parte de regressão espacial, vamos dizer assim, como é que é a tradução de weighted? Com peso, vamos dizer, com ponderado, tá? Regressão ponderada espacial, vamos dizer assim, e cadeias de Markov espaciais, Spatial Markov Chains. Nossa, professor, sério mesmo? É. Então a gente começa a entrar justamente nas coisas bem mais específicas que a gente está falando aqui na parte Spatial Analytics, só que relacionado à análise espacial mais avançada de ciência de dados, machine learning, ou aprendizagem. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a SQL espacial nessa história. Por quê? A gente está falando aqui sobre essas análises aqui um pouco mais avançadas, essa tradição do que ele vem. Isso foi que eu peguei lá dessa apresentação dele. Mas eu vou falar um pouco mais agora para você sobre o SQL espacial. Tradicionalmente, a análise espacial tem ficado atrás do resto do mundo em termos de recursos e capacidades. No entanto, isso não é mais o caso, graças ao surgimento da computação em nuvem espacial. E existe uma série de benefícios que acompanham a utilização da nuvem, incluindo segurança, escalabilidade, interoperabilidade, com o uso do SQL espacial. Então, o SQL espacial está escalando, né? Mas não basta só isso. A gente tem que ir para a nuvem, por quê? Porque essas coisas que ele está, justamente que ele está falando. Você tem a parte de segurança, escalabilidade e interoperabilidade, processamento e outras coisas também que vão ajudar. Como é que ele está falando aqui, não só da escalabilidade, mas de você conseguir trazer uma, falar,
uma potência computacional de processamento distribuído ou em paralelo, por exemplo. Então, tudo isso está meio que inerente aí nesse processamento em nuvem. O SQL espacial utiliza os mesmos elementos da estrutura do SQL tradicional, e, no entanto, ao contrário do SQL tradicional, o SQL espacial permite que cientistas de dados, analistas de processamento e desenvolvedores trabalhem com tipos de dados geoespaciais, que é o da geometria e da geografia. Existe uma diferença entre o dado geométrico e o dado geográfico, tá? E os dois são dados espaciais, vamos dizer assim. Diferente do SQL tradicional, o SQL espacial oferece uma série de funcionalidades únicas que suportam a coleta e análise de dados geoespaciais mais rápidos. Por exemplo, ao utilizar o SQL espacial, os indivíduos podem experimentar maior eficiência em fluxos de trabalho analíticos, trabalhar com Big Data em maior escala, em Data Warehouse, que são os armazéns de dados, habilitados para SQL e apoiar uma colaboração mais interfuncional, entre outros. Aí você me pergunta, mod que? Por que é útil adicionar SQL espacial no seu conjunto de habilidades? Porque o SQL por si só é uma ferramenta incrivelmente benéfica para gerenciar grandes bancos de dados geográficos. O SQL está aí no mercado, vamos dizer assim, há mais de 50 anos, trabalhando e dando respostas com os dados espaciais. No entanto, o SQL espacial oferece vantagens adicionais que elevam a análise espacial a novos patamares. Quais seriam eles? O aumento da eficiência em fluxos de trabalho cotidiano de gerenciamento de tarefas, repetibilidade tanto dentro quanto fora de sua organização, melhoria na colaboração interfuncional entre equipes que realizam análise espacial e equipes que realizam análise não espacial, capacidade aprimorada de trabalhar com dados em grandes escalas em bancos de dados habilitados para SQL, seja utilizando um PostgRE, com PostGIS, que é a parte espacial do PostgreSQL, o SQL Server, MySQL ou o próprio Oracle Spatial. E os Data Warehouse, que são os armazéns de dados. Os mais conhecidos é o Google BigQuery, o Snowflake, Databricks e o Amazon Redshift. E acessibilidade aprimorada para departamentos menos técnicos, como operações, marketing, geoprocessamento e a inteligência de negócios. Embora possa haver uma certa curva de aprendizado quando se trata de aprender SQL espacial, né, que é uma curva ainda mais acentuada se você ainda não estudou SQL tradicional, o retorno sobre investimento, sem dúvida, compensa o esforço, tá? É, Essa tendência destaca a evolução da SQL espacial, além de uma linguagem de consulta, transformando-se em um componente-chave para soluções modernas de geoprocessamento e de análise espacial. Bom, diante disso, o que está acontecendo? Quando você entra lá no LinkedIn, você vai procurar lá informações sobre oportunidades de trabalho para cientistas de dados. Quando você vai ver a fundo o que aquele trabalho está pedindo, na realidade, ele não está pedindo um cientista de dados. Porque o cientista de dados é diferente do analista de dados, que é diferente do engenheiro de dados, que é diferente do arquiteto de dados, que é diferente do administrador de dados. Então é interessante que quando você vai ver lá justamente o que ele está pedindo as informações, ele não está pedindo um cientista de dados. O cientista de dados, como eu mostrei aqui no começo, lá na apresentação do Black Belt, é, é a ponta, é o final, vamos dizer assim, né? Que é o mais interessante, que é justamente de você estar utilizando algumas ferramentas mais elaboradas de machine learning para você conseguir extrair informações para te ajudar a fazer predição, a fazer a prescrição, por exemplo. Mas só que para chegar até lá, o que você tem que fazer? A gente gasta aí, vocês sabem disso, vocês trabalham com dados, né? A gente gasta 80% do nosso tempo tentando organizar os dados, dando consistência para ele, para depois você vai acabar gastando 20% do seu tempo simplesmente é, fazendo essa análise de dados, né? Então, o cientista de dados, né, essa parte final que tem, né, tá lá na ponta. E será que o cliente, ó, a empresa que está contratando, que está procurando um profissional para trabalhar como cientista de dados, será que ele realmente está procurando um cientista de dados ou ele está procurando um engenheiro de dados, um administrador de dados? Então, é engraçado que quando você começa a ver a descrição do trabalho, na realidade está precisando muito mais das pessoas para organizar seus dados, fazer a consistência dos seus dados do que qualquer outra coisa. Ah, isso é papel do cientista de dados? Sim e não, né? Porque normalmente o cientista de dados ele não tem uma gama de analista de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados, administrador de dados para estar ajudando a arrumar esses dados, a preparar esses dados para depois você chegar lá e trabalhar com esses dados e fazer uma análise mais complexa.
É, então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado está procurando muito mais administrador de dados do que o próprio cientista de dados. Se a gente for fazer, aí é interessante que se a gente for fazer uma pesquisa aqui e ver em relação a SQL e o Python, o SQL, isso aqui é 2011, aqui, acho que isso aqui é 2010, né? Isso aqui é o Google Trend Analytics, né? O Google Trend Analytics. São as consultas que são feitas lá sobre um determinado assunto. Aqui eu coloquei SQL, linguagem de programação, e Python. Aí vocês veem visivelmente aqui que o SQL foi caindo, 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 caindo ao longo do tempo. Ou seja, a gente pode interpretar que as pessoas estão procurando menos porque elas estão usando menos, ou elas estão ficando mais inteligentes e estão mais precisando trabalhar com o SQL. Tudo que ela tinha que aprender SQL já aprendeu, não está fazendo isso? Não. Isso aqui normalmente é porque isso aqui está sendo utilizado no mercado. E ao mesmo tempo a gente começa a ver que o Python começou a subir. Então, inerentemente, a linguagem Python, ela começou a surgir justamente na queda do SQL. Ou seja, antigamente o dado era um problema, porque a gente não tinha dado. E depois o dado hoje em dia é um problema também, mas do lado avesso. Ou seja, a gente tem um grande volume de dados para serem processados. Então, você tinha que começar a trabalhar com os dados, com as informações que você tinha ali para responder. Só que esses dados começou a ter um grande volume e as pessoas usavam programação que tinha ao alcance para você conseguir processar aquilo ali. E o Python possibilitou, ao contrário do Java, se você for comparar, que é muito mais complexo de você fazer programação orientada a objeto, o Python ganhou grande popularidade justamente para trabalhar com os dados de uma forma geral para Data Analytics. E meio que o SQL foi sendo deixado de lado. Por uma série de outros motivos também, porque você tem a arquitetura cliente-servidor, e isso é mais um empecilho do que simplesmente você estar utilizando uma programação e você vai usar os arquivos de sistema, que é um arquivo TXT e por aí vai. Mas só acontece o seguinte, o SQL hoje, ele não é mais sinônimo de banco de dados, porque antigamente ele falou assim, o cara vai trabalhar com banco de dados, vai trabalhar com SQL, né, para montar o banco e tudo. SQL? Porque você está querendo trabalhar com banco de dados, para inserir as informações e tudo. Não, não é esse o caso. Não é mais sinônimo de banco de dados. Por quê? Porque se a gente for ver, o SQL está se tornando a interface universal da análise de dados. Por que que eu digo isso? Porque se você for pegar as grandes ferramentas de analytics, vamos dizer assim, o que que é analytics? Você vai pegar seus dados, você vai subir lá para o seu Databricks, Amazon Redshift, então, o Snowflake, Google BigQuery, você vai botar seus dados lá porque, ele tem para você, né, ela vai fornecer para você um grande volume de recurso computacional para você conseguir processar seus dados, porque o dado vai estar distribuído, o dado vai estar paralelo, né? Vai conseguir fazer esse processamento paralelo, além de outras coisinhas também, o tipo de formato de dado, como que você vai rodar lá, mas enfim, o que interessa é que o seu volume de dados é gigante, é Big Data que você está trabalhando, e ele vai conseguir começar a dar a sua resposta. Só que o interessante é que todas essas ferramentas, ao invés de estar utilizando uma linguagem específica para tentar resolver os seus problemas, ela está utilizando SQL em toda a sua pipeline de dados. O que é a pipeline de dados? É desde o começo que você vai fazer a inserção, a ingestão do seu dado dentro do seu sistema, até no final, para você visualizar e você criar suas aplicações. Mas é claro que o SQL, como tá aí no mercado já há mais de 50 anos, obviamente, ele ele está muito mais maduro do que qualquer outro tipo de linguagem que você for utilizar para fazer análise de dados. Então, é isso que eu falei para vocês, ó, dentro dessa cadeia que a gente tem aqui, de você chegar até aqui no final aqui para você visualizar os seus dados, criar suas aplicações e tudo, tem um longo caminho, que é desde a inserção dos dados, mas principalmente na parte de enriquecimento dos dados. E o SQL, ele é espetacular para você fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando você vai fazer o que é o enriquecimento desse dado? Porque o dado por si só não quer dizer muita coisa. Você tem que extrair, principalmente nessa parte espacial, você tem que extrair algumas características espaciais que vai te ajudar na análise. Um exemplo super simples é fazer o seguinte: qual que é a distância que eu tenho das minhas lojas, por exemplo, das lojas do Starbucks, por exemplo, vamos falar assim, das estações do metrô. Então, você só consegue fazer esse enriquecimento, você extrair essa informação,
você, claro, obviamente você pode utilizar outras bibliotecas do Python para você conseguir extrair essas informações, mas o SQL ele possibilita uma gama infinita assim, de possibilidades de tipo de informação que você pode extrair e enriquecer os seus dados. Até você fazer análise, para você depois fazer análise, fazer a visualização, até que você chega lá no final, para você simplesmente fazer aquela parte da ciência de dados parciais que eu falei, que é a parte mais desenvolvida. Mas para você chegar lá, é interessante que você enriqueça o seu dado. E o SQL é melhor do que ninguém para fazer isso. E uma tendência que a gente vê é que essas soluções elas estão incorporando a parte de espacial, vamos dizer assim, a parte das funções espaciais, a parte de dados, começando com os dados espaciais, óbvio, a aceitação, a inserção de dados espaciais, depois as funções espaciais, os operadores espaciais dentro das suas ferramentas de análise, né? Então, lá atrás a gente tinha o Oracle com o Oracle Spatial, você tinha o PostgreSQL com o PostGIS, SQL Server, né? E você vê que ao longo dos anos aqui que foram se passando, os grandes players nessa parte de analytics começaram a incorporar e inserir os dados espaciais e as funcionalidades espaciais ao mesmo tempo. E essas capacidades, elas estão crescendo ao longo do tempo. Aqui, se a gente for pegar aqui justamente esses grandes caras, né, que eu comentei anteriormente, né? Claro que o PostGIS ele está aí na rua aí, desde 2001, já faz bastante tempo, já tem mais de 20 anos. E é claro que ele vem inserindo, ano após ano, cada vez mais essas funcionalidades espaciais. Então, ela comparando, é um software livre, a extensão espacial do PostgreSQL, que é o sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional, Postgre, e você vê que ao longo do tempo essas funcionalidades estão sendo incorporadas cada vez mais. Mas não está todos, ó, tá vendo? Tem muito mais coisa aqui no PostGIS do que tem aqui. Mas aí é legal por quê? Porque quando você aprende, quando você trabalha com uma ferramenta como Postgre e PostGIS, você está usando uma série de funcionalidades espaciais que em algum momento esses outros big players eles vão conseguir chegar lá. Mas até lá, se você utiliza essa ferramenta, você já estará preparado. E o melhor de tudo, o SQL, a linguagem SQL é uma linguagem padronizada. Então, quando você tem o Oracle, você tem o Postgres, você tem o SQL Server, eles usam a linguagem SQL, que é uma linguagem padronizada, que ela pura, não estão falando de PLSQL, ela vai ter as mesmas informações, quer dizer, a mesma sintaxe, né? Vamos dizer assim, a mesma sintaxe de um para outro. Então, se um dia você está numa empresa que você trabalha com Oracle Spatial, depois você vai para outra empresa que trabalha com SQL Server, depois você vai para uma outra empresa que trabalha com Postgre, não vai ser tão traumático, porque simplesmente esses sistemas gerenciadores de banco de dados, eles usam o SQL como linguagem padrão. E existe o SQL espacial, que não é diferente, então, pelas especificações que começaram lá na OGC e hoje estão na ISO, elas estão lá. O que que eu estou querendo falar com isso? Que se você for trabalhar numa empresa ou for utilizar alguma dessas ferramentas, elas normalmente elas vão estar trabalhando com SQL espacial. E o SQL espacial, ele é padronizado. Então, são as mesmas funções, os mesmos operadores que você vai utilizar tanto num quanto no outro. Então, se você investir tempo aprendendo SQL espacial, então você não vai estar jogando seu dinheiro fora, vamos dizer assim. Tá, mas em relação ao futuro das ciências de dados espaciais, a processamento digital de imagem. Nós temos aí o Google Earth Engine, por exemplo, que não deixa de ser um cubo de dados, né? Por que que é o cubo de dados? Porque você tem uma série de imagens raster de satélite ou de qualquer outro tipo de informação, e você, normalmente, eles são espaços temporais, então é como se você tivesse camadinhas uma em cima da outra, sendo que cada uma representa uma data específica. Então, se a gente tem a imagem no plano 2D, então, você juntando uma pilha, né, de imagens espaço-temporais, você tem um cubo. Então, por isso que a gente chama de cubo de dados. Existe um padrão que existe, que é o Open Data Cube, e aqui no Brasil, o, o serviço que mais representa isso é o BDC, que é o Brasil Data Cube, que usa uma das especificações da Open Data Cube, apesar de ter esse nome, ela foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você pode acessar ele em qualquer lugar que você vai ter acesso às informações. Eles trabalham com padrões não sei se o stack é um padrão do Open Data Cube, pode ser que seja, eu posso estar errado, mas eles trabalham
com padrões que já existem justamente da disposição dessas informações de cubo de dados. Então, se você está usando o Google Earth Engine e por acaso você está inseguro que amanhã a Google pode chegar para você e começar a cobrar todos os processamentos que são feitos na sua instituição, e isso pode acontecer com todo mundo a qualquer momento, é, você tem essa opção do BDC, lá do Brasil DataCube, que é uma solução livre, gratuita, que você pode fazer os seus processamentos usando um cubo de dados. Então, para processamento digital de imagem, nós temos os cubos de dados e hoje, tradicionalmente, né, muitas pessoas trabalham com o Python, porque o Python tem uma biblioteca gigantesca, né, de processamento digital de imagem. Tá, mas e dados vetoriais? Aonde que entra isso? Eu acho que é interessante, eu gosto, não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, mas eu gosto muito de trabalhar com PostgreSQL, o PostGIS e o Python, né? Por quê? Em gestão de dados espaciais, você pode fazer isso usando PL Python. PL Python? O que é isso, professor? É um Python PL? O que quer dizer? Quer dizer que o PL Python, no, dentro do PostgreSQL, do PostGIS, é uma forma de você estar rodando o Python de dentro do banco. Hoje mesmo eu estava conversando com o Marcão e a gente estava falando justamente dessa possibilidade, porque ele tinha um algoritmo que foi feito em Python para fazer cálculo de evapotranspiração. E era um algoritmo que ele pegou lá do estudo lá que foi feito, é um algoritmo gigantesco que você tinha para fazer aquilo, e complexo, obviamente. E ele não sabia, caraca, ele poderia pegar aquilo ali, os dados dele estavam no banco de dados. Ele tinha dois caminhos, ele pegava essas informações do banco de dados, convertia para CSV, por exemplo, e rodava em Python essas informações, depois com o resultado voltava para o banco, ou então ele pegava esse código em Python e transformava ele para a linguagem SQL, PLPG-SQL. Ia dar um trabalhão. Aí eu falei, não, Marcão, faz isso não. Instala essa extensão do PostgreSQL, que é o PL Python, e uma vez que você faz isso, é só você criar uma função lá dentro do Postgre, tá? Usando o PL/Python para você botar as suas informações lá dentro, seu código lá dentro, ele vai rodar em PL/Python lá buscando os seus dados que estão lá no seu banco de dados mesmo. Então, você não precisa estar pegando seu dado do banco, exportar para CSV, depois rodar o processamento, depois pegar o resultado e jogar de novo no banco. Não. Lá de dentro do banco, você pode rodar o Python para fazer esse processamento. Por que que a ingestão de dados é interessante? Você pode criar uma função lá dentro do PostgreSQL, do PostGIS, uma função usando o PL/Python e fazendo um direcionamento, por exemplo, para buscar um dado que está na web. Você bota lá o seu endereço, você entra com as informações tudo direitinho, e no final o resultado dessa função vai ser ler os dados, identificar as variáveis, depois você armazena ela de novo no seu banco de dados. Preparação dos dados, eu acho que é interessante, né? Utilizar SQL, transformação dos dados espaciais em SQL, enriquecimento dos dados espaciais, como comentei anteriormente, em SQL, e agora análise dos dados. Aquela parte lá, né, que a gente viu, que foi falada. A parte descritiva. O que aconteceu? SQL, aí vem as partes mais avançadas. Diagnóstica, o que causou, o que acontecerá, e como faz para acontecer, PL Python. Então, você não precisa de sair lá de dentro do seu banco de dados, você simplesmente vai pegar uma biblioteca que foi desenvolvida por alguém para você processar isso daí. Ah, professor, mas lá no PostgreSQL, lá tem funções de regressão linear simples ou regressão logística. Tem, mas para por aí. Infelizmente, o pessoal de banco de dados, o pessoal do Postgre, o pessoal dormiu de touca, viu a coisa acontecendo, essa parte de ciência de dados, e agora que eles estão acordando para isso. Mas isso é fato. Eles já acordaram para isso e eles estão desesperados, já estão correndo atrás para tentar mitigar isso daí. Fazendo o quê? Desenvolvendo novas funcionalidades dentro do Postgre e PostGIS, justamente para suprir e fazer análises mais elaboradas, voltadas com esse que a gente conhece mais nessa parte do Spatial Analytics, essa parte diagnóstica, preditiva e prescritiva. Mas enquanto isso,
a gente pode conseguir se safar, né? Fazendo análises mais elaboradas lá de dentro do banco de dados, utilizando o PL Python para isso. Visualização de dados, gráficos, o PL Python mesmo, porque você pode usar as bibliotecas do Python para gerar os seus gráficos. Por quê? Porque lá dentro do Postgre ele não vai fazer isso. E para mapas, eu gosto muito de visualizar meus dados do QGIS. Ah, professor, mas o pessoal usa Leaflet, usa Google Maps, isso aqui, Mapbox. Tá, ok, pode usar, mas envolve programação. Eu acho muito embaçado fazer isso, não precisa. Você lá, tá lá no seu QGIS, lá numa boa, você abre lá o sua. Eu esqueci, tem um editor lá que você abre e você pode fazer a consulta no banco de dados para gerar e visualizar os dados que você quer como resultado da consulta. Isso eu faço nas minhas aulas direto, né? Para a gente fazer isso daí. E aqui tem uma piadinha, uma piadoca, né? Que é falando justamente essa coisa, da parte estatística, vamos dizer assim. E a cobrinha aí, eu não sei se é assim. É, pode, pode ser que isso. Tá, vamos lá. Tem a cobra aí que representa o Python, o nosso banco de dados aí é o elefante. É bem, enfim, tá falando aí que tem a parte, o cara que é da parte de ciência de computação, a outra parte sabe sobre estatística, ah, beleza, vamos trabalhar juntos e acaba virando esse brontossauro que o cara vira em ciência de dados, porque é o cara que é da ciência de computação, entendeu de como é que trabalha com dados estatísticos e aí ele vira o brontossauro. Essa é a piadoca. Mas eu prefiro imaginar que você tem uma integração aí do Python, que é a cobrinha, com o Postgre, e aí você trabalhando aí com PostgreSQL, com SQL e com o Python, e a gente tem esse brontossauro, tá? Que é robusto e que ele consegue processar esses dados, enfim, os dois trabalham juntos e felizes, né? Outra coisa que é interessante a gente ficar de olho aí no futuro da ciência de dados espaciais é em relação ao sistema de indexação espacial. Eu não estou falando em indexação espacial é outra coisa. Indexação espacial, quando você tem lá dos seus objetos, tem um polígono e tudo, você pega os limites dele para você diminuir as suas opções com que você vai trabalhar e fazer seu processamento espacial. O que estamos falando aqui é de sistema de indexação espacial. Nós temos três. Nós temos o H3, né, o H3, que foi desenvolvido pela Uber, porque eles estavam tendo um problema sério para fazer a parte de logística, para você fazer e identificar, por exemplo, quais eram os motoristas mais próximos de um potencial passageiro. E eles desenvolveram esse sistema de indexação espacial que ele, naturalmente, ele é hierárquico. O S2 Geometry, que foi desenvolvido pela Google, então é mais ou menos a mesma ideia, e o GeoHash. Agora é interessante que tem que ter em mente que esses sistemas de indexação espacial eles trabalham com níveis, com hierarquia. Então a gente está vendo ali, ó, dentro de cada hexágono você tem 7 hexágonos. Dentro de cada hexágono você tem mais 7 hexágonos. E você vai dos níveis 0 a 15. Por que que isso é importante? Porque no final das contas, você tem duas vantagens. Esse daqui é um exemplo que a gente tem aqui dos hexágonos, tá? Um, que olha só que interessante. Você consegue, ó, tá vendo embaixo? Embaixo a gente tem o setor censitário, tá? E os polígonos do setor censitário, eles são irregulares. Então, você vai representar suas informações espaciais sobre, fazer um agrupamento sobre densidades de alguma variável, alguma coisa. Você vai estar sendo muito influenciado aí pela área, pela geometria que você tem da sua representação espacial, né? Mas uma coisa que é interessante é que quando você começa a fazer isso com uma grade irregular, que não raça, mas o hexágono, por exemplo, raça que eu falo, raça é irregular, né? Quadrado. Mas esse hexágono, então você começa a visualizar, você pode visualizar espacialmente essas informações de uma forma mais homogênea. Mas não é para isso que o sistema de indexação ele faz. Porque quando a gente vai fazer esse cálculo de densidade de drenagem para as minhas feições que eu tenho algumas deformações, como falei, por causa do tipo de polígono onde que ele está localizado. Mas nesse caso aqui, eu tenho uma representação mais homogênea. E por que que eu uso o hexágono e não um raster? O raster que a gente conhece, o pixel de uma imagem de satélite, né? Porque o hexágono, ele sempre está localizado aqui, ó, você pode ver, ele sempre está tocando
e a relação com 6 outros hexágonos, por isso que são 7, né? Porque é o hexágono central e os outros 6 que vão estar em volta. Mas a relação que ele se dá de um hexágono com o outro se dá por meio de um limite, de um edge, né, de uma face aqui que a gente tem. Enquanto que o pixel regular, o quadrado, ele vai ter a relação com o norte, o sul, o leste e o oeste por uma face, e os que estão na diagonal nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, por meio simplesmente de um ponto que está comunicando com eles. Então, sobre o ponto de vista espacial, de interação, é interessante você estar utilizando uma feição como o hexágono, por exemplo. E a outra grande vantagem que você tem também é que a distância de um hexágono para o outro, os pontos central de um hexágono para o outro é o mesmo, né? Os seus vizinhos. Então você vai ter essa mesma distância calculada, que isso não acontece, por exemplo, no regular. Mas o que interessa com esse sistema de indexação, que é até mais importante e que consegue resolver os problemas da gente, é que você faz a indexação da sua feição de acordo com o índice aonde ele está. Então você vai meio que saber, o meu ponto está em qual hexágono. Então depois, para você saber quais pontos que estão naquele hexágono para fazer o cálculo de agregação, você não vai fazer uma operação espacial, você simplesmente vai fazer uma operação de banco de dados simples, uma agregação simples de banco de dados. E isso é absurdamente mais rápido. Então, você utiliza o sistema de informação geográfica para processar e fazer o geoprocessamento tradicional. Você trabalha lá com o sistema de informação geográfico, o volume de dados começou a ficar muito grande e simplesmente uma questão de software, isso é impossível, você não consegue mais fazer todo esse processamento de dados, você tem que partir para outra tecnologia, você parte para sistema de banco de dados espacial, que é um PostgreSQL, PostGIS da vida. E ali você tem mais a arquitetura dele, o tipo de dado para indexar, para fazer o que você tem que fazer, você consegue dar conta. Primeiro que você consegue dar conta de processar seu dado. Isso já é uma vantagem. Mas o tempo que você leva para processar seus dados é muito mais rápido do que se você simplesmente executar num sistema de informação geográfica. Aí o sistema de informação geográfica começou a ficar mais pesado ainda, porque o volume de dados vai aumentando. Então, uma solução para você trabalhar, você conseguir processar esse grande volume de dados, é você usar uma solução com um sistema de indexação espacial, porque grande parte do processamento que você vai fazer espacial, você não vai precisar fazer um cálculo geométrico. Simplesmente o que você vai fazer vai ser um cálculo e que você vai conseguir fazer uma relação, na realidade, é uma operação de banco de dados. Então, tentou rodar o processamento lá no sistema de informação geográfica, não deu certo, parte para o sistema de banco de dados espacial, está pesado ainda, parte para um sistema, um apoio com o sistema de indexação espacial, que nesse caso é o H3, foi lançada 2 meses atrás, essa extensão que você pode instalar no Postgre e no PostGIS para te ajudar a fazer esse tipo de processamento. É uma coisa linda de Deus, funciona perfeitamente, traz um resultado muito legal, tá? É um diferencial que você tem, e se você for comparar em termos de processamento, é absurdo, assim. Tipo, que coisas que levariam 100 segundos para ser processado, ele leva 1 segundo, 2 segundos. Então, é outra escala de grandeza, é outra parada. Claro que ele não resolve tudo, mas grande parte das coisas que a gente quer saber, quais são os pontos que estão numa região, ele já resolve grande parte dos seus problemas. Aí lembrando que indexação espacial é diferente de sistema de indexação. Outra coisa que é importante da gente saber quando a gente está trabalhando com ciência de dados espaciais, principalmente quando a gente está preparando nossos dados, é como que a gente vai preparar como que a gente vai usar nossos dados. Aí tem o LTP e o OLAP. O LTP e o OLAP são duas abordagens diferentes para processar os dados dentro do banco. O LTP é o processamento de transações online e é usado para gerenciar transações de rotina em tempo real. Ou seja, são aqueles dados que você está obtendo ao longo do dia e você está inserindo lá. Então, é inserção o tempo todo, é em linha. Entra uma linha, entra outra, que são os meus registros, né? Então, é o meu row. Então, vai entrando, entra, vai entrando, você vai atualizando essas informações, elas estão lá indo. Então, de novo, ó, elas estão entrando em linhas, que são os meus registros. O LTP é projetado para lidar com grandes volumes de transações de maneira rápida e eficiência, com baixa latência e alta disponibilidade.
Já o OLAP, ou processamento analítico online, é usado para analisar grandes conjuntos de dados históricos. Então, é aquela história, quando a gente pega o nosso banco de dados, é exatamente isso. A gente tem aquela ideia de que banco de dados, ele só é feito para você organizar os seus dados, fazer a estruturação dos seus dados, para você inserir suas informações lá dentro, enfim. E esse é o conhecimento que a gente tem. Aí, quando você pega o seu banco de dados, lá, o seu sistema de banco de dados espacial, você consegue inserir você insere as informações lá, mas você não vai atualizar, não vai registrar, não vai ser nada. Você vai fazer análise nele. Você tem a impressão de que, caramba, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque o banco de dados era só para organizar os dados, a inserção dos dados e fazer esse controle aqui para dar suporte de dados como repositório de dados para os outros sistemas. Então, quando você começa a trabalhar ele fazendo análises com todas as ferramentas que a gente tem do banco, disponível no sistema de banco de dados espacial, você tem a impressão de que você está fazendo alguma coisa errada, mas você não está, tá? Não está mesmo. E a gente consegue trabalhar com grandes volumes de conjunto de dados históricos. Só que, normalmente, quando a gente faz essas análises da OLAP, olha que interessante, a gente não trabalha mais com um registro. Você não está interessado em inserir um registro, apagar um registro, atualizar. Você está interessado em ler as informações. Mas, basicamente, o quê? Você não vai ler essas informações na linha. Você não precisa ler todas as informações que estão na linha. Você vai ler o quê? Nas colunas. Então, você vai ao OLAP, o análise é feito por colunas. Vai comparar uma coluna com outra, vai comparar os valores que você tem numa coluna com determinado valor, você vai fazer a junção entre elas. Então, é diferente. Olha só, a estrutura de como que os dados são armazenados no banco de dados tradicional que a gente tem é em linha, que a gente chama de row-wise, tá? Então, ele é muito eficiente. Mas o OLAP, como você vai trabalhar com o banco de dados, você tem que preparar ele de uma forma diferente para você conseguir estar lendo com ele no formato nas colunas. Mas mesmo assim, a estrutura do dado interna é que ele vai ler sempre por linhas, mas você está analisando as colunas. Eu estou dizendo isso para você porque daqui a pouco eu vou mostrar uma coisinha super interessante disso daí. Mas quero falar o seguinte: quando a gente está trabalhando com OLAP e OLTP, vou montar aqui meu banco de dados. Tem que saber se o seu banco de dados que você vai montar é OLTP ou se é OLAP. Se é OLTP, é porque você vai organizar seus dados, você vai fazer a normalização dos seus dados, você vai fazer a consistência e tudo. Quando você vai trabalhar com OLAP, você vai trabalhar com tabelas que normalmente não são normalizadas, elas não estão muito divididas, é só a sua tabela que você tem lá para você conseguir fazer a sua análise. Então, a OLAP é projetado para lidar com grandes volumes de dados de maneira eficiente, mas com latência mais alta do que o OLTP. E agora eu vou dizer para vocês por que que eu fiquei batendo nessa tecla do OLTP e do OLAP. Então, a gente tem diversas formas, assim, different workloads. O que é esse different workloads? É a forma como você vai dar carga no seu banco, ou como que você vai caracterizar ele. Então, o LTP. O LTP é Online Transaction Processing, e você tem pequenas operações envolvendo pequenas linhas, vamos dizer assim. Já o OLAP, ele que é o OLAP, que eu já falei que é Online Analytical, que é o processamento analítico, e você tem poucas operações envolvendo o subset de todas as colunas, ou seja, o que eu acabei de falar para vocês. O LTP, ele é baseado na linha inteira, que você quer inserir o dado da linha inteira, e o OLAP, quando você vai fazer análise, você quer fazer análise por colunas. E o que ele fala aqui, ó? A entrada e saída do dado, o I/O, é caro. Por quê? Porque envolve a memória, o disco, como que você vai fazer a transferência de informações na sua rede, ele é mais enrolado. E depois você tem o Rowise, que é como esse que eu comentei. Então, você tem lá, esse aqui é o modelo lógico que você tem, aqui, como que você está aqui seus atributos, como você tem suas linhas, e aqui a estrutura de como que ele armazena. Então, armazena um conjuntinho aqui, ó, ABC, ABC, ABC e por aí vai. Então, é uma partição horizontal. O LTP funciona bem nessa arquitetura? Sim. OLAP? Não. E o colunar? Ó, OLAP é ok, que olha só, aqui está o nosso modelo lógico e olha aqui como é que ele armazena. Ele pega todas as informações que tem na coluna A e vai colocar aqui. Então, quando eu tenho que procurar, eu quero saber qual que é o valor máximo de uma coluna. Ele vai chegar, vai olhar fisicamente. Tá, tá, tá. Então, ele consegue responder isso daqui. Se você for fazer qual que é o valor máximo, ele faz assim, ó. Tá, 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 tá. Olha só, quantas vezes ele não vai ter que ir
para ele conseguir pegar o valor do A0, do A1, do A2, do A3, do A4, do A5. E ele vai ler mesmo. Ele não vai pular, não. Ele vai ler. Se o dado não tiver indexado. Mas aqui não, aqui ele já vai direto, então ele vai pegar essa informação muito mais rápido. Então, por isso que para o OLAP, nessa situação columnar, ela é mais eficiente. Por que que eu estou falando isso? Porque os bancos de dados tradicionais, eles trabalham com essa arquitetura, row-wise, e não é essa columnar. Mas o melhor dos mundos é justamente o híbrido, onde ele pega essa parte da coluna e da linha e funciona do jeito que tem que fazer. Vamos lá. Futuro da ciência de dados espaciais. Modelo Parquet. O Apache Parquet, o Parquet, é um formato de arquivo de dados de código aberto orientado a colunas. Orientado a colunas. E ele é projetado para armazenamento e recuperação eficiente de dados. Ele fornece esquemas eficientes de compactação e codificação de dados com desempenho aprimorado para lidar com dados complexos em massa. Ah, então isso aqui é uma tabela. É e não é. É uma tabela em estilo colunar, vamos dizer assim, com várias outras frescuras de trabalhar por blocos para conseguir fazer a consulta mais rápida. E é mais rápida mesmo. Ao invés de você demorar 1 minuto para fazer uma consulta, ele leva 0,2 segundos para fazer a mesma consulta, comparando o banco de dados tradicional com o formato Parquet. E aqui só voltando o nosso modelo row-based, que é baseado na linha, baseado na coluna, e aqui o nosso modelo híbrido agrupado 2 a 2. E por que que isso é interessante? Interessante porque isso é coisa nova, esse modelo Parquet, ele é recente, e ele vai ser o game changer, e ele é que vai mudar tudo em formato de dado, tá? E ele está sendo, aqui, ó, até dia 23 de novembro do mês passado, ele está sendo uma especificação da OGC, que é o Open Geospatial Consórcio, que vai virar uma especificação agora no futuro, dado aberto, formato aberto, tradicional, disponível aí para todo mundo. Quem que está envolvido no GeoParquet? GeoParquet, como assim, professor? Né? GeoParquet é, como eu falei, é o parquet geoespacial, então ele está vindo por aí, você já tem já uma série de empresas, né, de projetos como o Guedal, que está utilizando o GeoParquet. Mas que diferença que isso faz, professor? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: você tem um shapefile que tem um monte de limitação. Se você não sabe, o shapefile ele só armazena até 2 ou 4 gigabytes de dados. Não tem dado nulo. O número de caracteres que você tem nos atributos está limitado a 10. Enfim, ele tem uma série de limitações, o meu shapefile. Não recomendo que vocês trabalhem com shapefile. Recomendo que vocês trabalhem com a evolução do shapefile, que é o GeoPackage. O GeoPackage, ele é baseado no SQLite e no Spatial SQL. E lá você é como se fosse um geodatabase, vamos dizer assim, que lá você pode armazenar várias camadas com informações no formato vetorial e no formato raster também, dentro do GeoPackage. Então, dentro da sua instituição, você quer distribuir o seu dado? Não distribui em shapefile, distribui em GeoPackage. Padrão aberto, todos os softwares conseguem ler e principalmente conseguem gravar. E qual que vai ser a evolução do GeoPackage? O GeoParquet. Por causa disso. Ele tem essa toda a estruturação dela, que não é colunar, que não é em linha, que ela é colunar, e com isso você consegue ler as suas informações mais rápida. Ah, como assim, professor? Como assim, sim? Quando a gente está lá visualizando nosso dado espacial lá no nosso sistema de informação geográfica, ele não deixa de estar olhando a linha inteira, eu acredito que ele faça assim, para ele saber que você tem o dado, a informação espacial e você vai estar renderizando ela. Então, é isso. Você tem o shapefile, GeoPackage, GeoParquet é o próximo passo. E o que que eu tenho visto aí nos artigos que o pessoal tem comentado e que é o novo formato para distribuição de dados espacial. Não só por isso, tem outros motivos também. Agora, não sei se você já ouviu falar no COG, GeoTIFF, é óbvio que você já ouviu falar no COG, ou é óbvio que você já ouviu falar no GeoTIFF, que são os dados aqui de imagem de satélite, mas obviamente o COG é o Cloud Optimizer GeoTIFF, tá? Então ele é um GeoTIFF tunado, e ele é o equivalente ao GeoParquet, só que para dado geoespacial vetorial, só que esse daqui é para dado raster. E ele é interessante porque está tendo um movimento que é tanto do Parquet quanto do COG. Você pega o seu dado, você coloca em qualquer lugar na internet.
Google Drive, você coloca ele lá no GitHub, não interessa. O que interessa é que é como se fosse a sua nuvem, como é que fala? A sua nuvem, a sua nuvem pessoal, entendeu? Então, simplesmente as pessoas vão chegar e elas, dentro lá do seu código, lá direitinho, tá fazendo lá o seu código, ela vai chegar, vai jogar lá o endereço aonde que está armazenado aquele dado, já o TIFF ou o seu dado do parquet, e simplesmente você, ao invés de baixar aquele dado para você utilizar, você vai só indicar no seu código que você tem o endereço, onde está o seu dado, e você vai conseguir pegar essas informações. Só que o mais interessante é que o parquet, pelo fato de ser otimizado para estar te mandando pequenos pacotezinhos de informação, porque ele é feito para isso, então, ele não onera tanto os seus dados, suas informações, quando principalmente você está buscando essas informações na internet. E agora, por último, vou falar para vocês sobre o DuckDB, já está terminando aqui a nossa aula. E o DuckDB é um sistema, né? Ele é free open source, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, e todos os dados armazenados são organizados por colunas. Então, olha aí, na mesma história do Parquet, é um sistema de banco de dados, né? Como está falando aí, só que os dados são armazenados por colunas. E ele se intitula um SQL OLAP projetado para ser rápido, confiável, portátil e fácil de usar. Ele é diferente do Postgre e do PostGIS, porque o Postgre e o PostGIS você precisa, ele trabalha o PostgreSQL e o PostGIS com a arquitetura cliente-servidor. Nesse caso, não, ele chama de embedded, que é o quê? Que você precisa só dele para você trabalhar com o seu banco de dados. Ele é como se fosse um arquivo de sistema. Ele é na mesma linha, ele é tipo um SQLite, um SQL Specialite, porque você não trabalha ele como sendo um cliente-servidor. E ele tem extensão espacial para ele, e ele está sendo muito utilizado para a parte de ciência de dados. Então, então você entra lá dentro do DuckDB, você vai fazer suas consultas usando SQL de novo, SQL, voltei com SQL, ó, SQL voltou para cá. Então, SQL está lá no DuckDB, né, que é importante, sempre isso, né? Você está lá no SQL, você vai fazer suas consultas nos seus dados que você colocou lá no DuckDB e ele vai nesse formato do parquet, tô ficando cansado, já quase uma hora já, né? Ih, deu uma hora. Que é o parquet, parquet, parquet. Parquet. Acho que comecei falando parquet, né? Até agora eu tô final falando parquet, tá? Então, isso é muito importante porque o pessoal da ciência de dados olhou, opa, eu não quero trabalhar com PostgreSQL, com PostGIS, porque tem essa coisa do cliente-servidor, porta, isso me enche o saco. Ah, beleza. Então, o que que eles estão utilizando? O DuckDB. Por causa disso. E a capacidade de processamento, porque o Parquet está por fora e você tem o DuckDB, que é um banco bem leve para você trabalhar com isso, para fazer análise, é absurdo. Então, tem vídeos aí na internet que você vai ver, tem um vídeo muito legal. Ele vai fazer a comparação, ele faz essa mesma a consulta que ele faz usando o Postgre com o PostGIS e demora tipo, sei lá, 1 minuto e 20, 80 segundos. E você fazendo a mesma consulta no DuckDB, ele vira 0,2 segundos. É duas escalas de grandeza. É absurdo, absurdo. Então, o futuro está indo por aí, tá? O futuro está indo por aí. Então, nós temos uma série de ferramentas de análise espacial, né? Nós temos aqui o Python, então, quanto maior aqui, né? Isso aqui foi de acordo com a consulta que o pessoal, um relatório da Carto que fez em relação ao uso de ferramentas para análise espacial. O R está muito focado para a parte de academia, né? Muito nas universidades, para os estudos. Tem uma gama gigantesca de bibliotecas desenvolvidas, né, para resolver os diversos, principalmente modelagens, né, diversas modelagens aí. Você tem o Python que ganhou bastante espaço e ele é mais utilizado na indústria, né, no mercado do que na academia. E você tem algumas plataformas, ó, a carta aqui, aí botou QGIS, Esri ArcGIS, FME, Google Earth, o AWS, o Oracle, aqui que são as plataformas. Desse lado aqui, bem pequenininho, olha que coitado, o SQL, com Postgre e o PostGIS, né? E os Data Warehouse aqui, que é o BigQuery, Snowflake, Redshift, Databricks. Lembrando que
Esses quatro caras aqui, ó, são as principais ferramentas de analytics. Analytics. São esses caras que estão lá na nuvem. Eles trabalham, o Databricks, por exemplo, trabalha com formato Parquet também, e os outros com formato parecido, colunar. Por quê? Aí tem duas coisas que estão juntas aqui para você conseguir processar esse grande volume de dados nesses data warehouse. O primeiro, que é a computação em nuvem, aonde você está fazendo seu processamento descentralizado em paralelo, e ao mesmo tempo que faz um grande diferencial, o quê? O, o o formato do dado que eu falei, esse formato do dado colunar, que aqui é a interação, como você vai fazer esse processamento, é um processamento OLAP, então ele fica muito mais rápido para você conseguir fazer e trabalhar com esses Big Data. Aí, uma coisa que é engraçada é que, então, para onde que a gente está caminhando? Então, olha só, a gente trabalha, olha só que interessante. Antigamente, a gente trabalhava com arquivos de sistema, você tinha um shapefile, sistema de informação geográfica. Aí esses caras não estavam mais dando conta e foi para um cliente, uma arquitetura cliente-servidor do banco de dados espacial, para você poder. Por que que faz isso, cliente-servidor? Porque você tem um servidor aonde você vai pegar seu sistema de banco de dados, suas informações vão ser centralizadas para poder descentralizar essas informações. Todo mundo vai conseguir trabalhar com isso, você consegue escalabilidade, para você conseguir processar, porque você vai estar no servidor, que é outra máquina muito mais potente. Mas enfim, no final das contas, você consegue processar mais do que você trabalhava no arquivo de sistema. Aí, de repente, o pessoal migrou essa parte para processar esses dados, migrou para a parte da nuvem. Agora tudo é nuvem por causa do processamento em paralelo e por causa agora dessas coisas interessantes aí do formato colunar para dado para fazer o OLAP, né, a consulta, para fazer essas consultas e tudo. Então, estava todo mundo indo no Spatial Analytics, todo mundo indo para a nuvem. Aí veio o diabo desse formato do Parquet, veio um DuckDB da vida, e agora a gente começa a voltar de novo, a trabalhar com arquivo de sistema. E agora você consegue ter a sua própria nuvem no seu computador, na sua instituição. Por quê? Aí você pega um servidor, endereço, aí cria lá um endereço web lá para você acessar ele, e você coloca seus dados em formato de Parquet, ok? Aí você vai acessar esses dados, né, que você tem alta capacidade de processamento, mas aí você vai acessar via sua rede da sua instituição, né? Ou então via web mesmo. Você vai começar a acessar, mas enfim, você está criando a sua nuvem para trabalhar com esse cara. Mas aí a gente volta de novo. Então, aí é uma chance, é um respiro que algumas ferramentas de sistema de informação geográfica não estão dando conta. O volume de dados está gigante e não é uma questão, é uma questão de arquitetura de software, mas é a questão muito mais de I/O, de você estar lendo, né? Você está lendo o seu dado e está retornando essa resposta. Mas acontece que o formato ele começa a te ajudar com isso. Então, o formato está voltando, então pode ser que a gente volte para os sistemas de informação geográfica, porque o formato é diferente, e aí vai ficar mais fácil para você conseguir fazer suas análises, porque o formato para análise, ele está mais eficiente. Eu não sei. Estou jogando algumas coisas aqui, porque a gente não sabe o que que vai acontecer, mas pode ser que isso venha a acontecer. O que acontece é o seguinte, o GeoParquet, ele é realidade já, fatalmente ele vai substituir o GeoPackage para isso, e vai ficar mais fácil da gente trabalhar dentro de sistema de informação geográfica, fazer análises espaciais mais robustas. E hoje eu tenho um problema sério com isso, porque o volume de dados que a gente tem para processar lá na agência, ele é gigantesco. As pessoas não conseguem mais trabalhar com o sistema de informação geográfica para processar esses dados, por causa disso que a gente falou. Tem que partir para um sistema de banco de dados espacial, tem que partir para uma nuvem, para um Databricks, nós temos Databricks lá para fazer, mas olha só, pode ser que a gente volte de novo para o sistema de informação geográfica, porque pode ser que a formato como você vai ler o seu dado nessas outras arquiteturas, ele possibilite que o processamento dos dados seja mais eficiente. Mas independente de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, se é Parquet, se é sistema de banco de dados espacial, se é Data Warehouse, o que importa é isso daqui, ó, SQL.